ajuda bastante. Capacidade de pensar e agir com desenvoltura. Então, os inibidos, vamos começar a se soltar, importante, quando da necessidade da utilização dos recursos da psicologia aplicada à fisioterapia. Ter visão geral da profissão como uma forma, como um todo, de forma que possa intervir de modo eficiente, propiciando o conhecimento do ser humano na sua unidade biopsicossocial. O que é uma unidade biopsicossocial? Essa palavra para vocês, biopsicossocial. Uma palavra só, mas com muitos componentes. A vida psicológica socialmente. Na verdade, você compreender o homem nessas dimensões biológica, psicológica, social, cultural e até espiritual. Tá? Então, é essa compreensão que vocês vão ter que ter do paciente de vocês. Não é só tratar o que está fisicamente, ou fisiologicamente, ou biologicamente, mas eu compreender também que esse homem é um ser social, é um ser cultural, é um ser também a espiritualidade, porque a religião também interfere bastante, porque traz elementos de crenças, né? E às vezes vocês não podem se deparar com pacientes, vocês não são médicos, mas a medicina se debate muito nisso. Algumas religiões que não permitem transfusão de sangue, né? Então isso é até um problema ético. Então vocês vão ver bioética também, coisas desse gênero. Então vocês vão notar que apesar das disciplinas serem cada uma no seu quadrado, aspas nesse quadrado, mas esses quadrados têm uma porta de abertura. E quem vai fazer o diálogo, pegando, linkando um assunto com o outro, são vocês, né? Porque as disciplinas não são instantes, elas se conversam. Então, quando eu falo desse paciente, tem ética, né? Tem que ter valores. Então, é isso que a gente pretende aqui nessas competências. Então, quando eu penso em ser biopsicossocial, estou pensando na sua totalidade, tá? E aí, principalmente durante os processos de doença, né? Como é que a pessoa, para ela, significa estar doente? Tem pessoas que ficam com uma dor no pé e já pensam que vai morrer. Como é que isso afeta o ser humano? E a gente vai ver o conceito de doença. Então, as pessoas têm um conceito equivocado de doença. Não ser doente é não ter doença nenhuma, isso não existe. Toda hora eu vou estar gripado, eu vou gripar. É a listagem, pode passar. Tá? Tá dando para entender esse processo inicial? Ok? Então, essas são as competências de vocês. Conteúdo, a história da psicologia, a importância para a fisioterapia, a relação do profissional com o paciente, processo de comunicação, empatia, as experiências da doença, como é que cada um impacta na compreensão daquela situação. Então, às vezes, o aspecto psicológico afeta mais do que o trabalho fisioterapêutico. Então, você trabalha e o sujeito não melhora. E a gente sabe que também a doença tem ganhos secundários, né? Então, isso a gente também vai estudar. A dor e as repercussões emocionais, tipos de dor, a formação da autoimagem, da autoestima, que vem a personalidade, né, as características que cada um tem, que são os traços também, a importância da formação dos vínculos afetivos na formação da personalidade. E a gente vai ver as teorias que falam de vínculo afetivo, desde a época de bebê, né? A importância dessa regulação, às vezes eu estou estressado, estou nervoso, mas eu preciso me regular. Como é que a gente faz essa regulação? Eu não estou contraditório, eu gosto, mas eu não gosto, eu odeio, mas não odeio, eu tenho raiva, mas não tenho. Então, como que a gente regula isso? Distúrbios graves de personalidade, as psicopatologias, as noções sobre as principais teorias psicológicas, o desenvolvimento intelectual, físico, motor, emocional, sexual e social, de zero até a morte, cardiologia, aí a gente vai entrar em psicossomática, cardiologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, psiquiatria, estresse, estratégia de enfrentamento, depressão e a sua repercussão no adoecimento, fatores motivacionais para o tratamento, pouco ou nenhuma melhora dos pacientes no aspecto também psicológico do fisioterapeuta, paciente terminal e a morte, o luto, as fases de enfrentamento. O fisioterapeuta tem as relações interdisciplinares com as outras áreas de conhecimento e fisioterapia na participação de projetos e prevenção de doenças estimula a melhor qualidade de vida.
viram o tanto de conteúdo? São 19 temas. Certo? Mais tranquilo, tá? Vai ter momentos de mar revolto, mas a gente vai com a nossa habilidade, vai deixando, vai enfrentando. Não é para fugir, tá? Tranquilo. Aí as aulas são dispositivas, seminários, perguntas, como a gente fez essa dinâmica que vocês estarem participando, perguntando quando não entender, tá? Tem diálogo também. A avaliação, o processo, é o que vocês já sabem, né? Tem P1, P2, sub-exame, tá? Tentem não faltar, né? Por exemplo, se você perder a P1 e perder a P2, você tem que tirar 10 na substitutiva, que vai dividir por 2 a sua nota. Vai ficar com 5 no final do semestre. Vai ter 0 no primeiro e vai ter uma nota só. Para poder ir para exame, precisando de 5. Tá? Já explicar isso para vocês, né? Então, a bibliografia que a gente vai trabalhar tem aí na Biblioteca Virtual da Unip. É o compêndio de psiquiatria do Kaplan, tá? A gente com Morris e Myers, que já está aí. Ana Rock também é um livro legal, eu até mando para vocês que eu tenho o livro inteiro. A parte de estresse, Ana Cristina Limon, de França, que é uma estudiosa de estresse, é professora da Universidade de São Paulo. A Kovacs, que fala de morte e desenvolvimento humano, também pesquisadora da Universidade de São Paulo. Nelo Filho, que é psicossomática, né? Que são doenças que não têm causa fisiológica, mas têm causas psicológicas. Trombini e Baldoni, estudo psicossomático, como estabelecer o equilíbrio entre a mente e o corpo. Tá certo? Então, dentro disso é o nosso programa que a gente vai estudar. Tudo bem? Ok? Então, hoje a gente vai começar. Deixa eu contar um pouco isso da tela. Eu não gosto desse programa desse. Ele vai correndo e fugindo ali na frente. Começando. Então, a raiz, né? De onde vem essa psicologia? Mudou a tela, tá? Se eu não abrir nada. Abriu aí? Deixa eu fechar lá. Agora ele não quer abrir o quadro, porque está lá no outro. Não está aparecendo aí. Alguém consegue? Ah, deixa eu fechar ele. Vê se foi. Foi? Não, foi. Tá? Então, por que a filosofia é importante? Né? Na verdade, ela é a base e a raiz das disciplinas do conhecimento. Por quê? Os filósofos sempre se inquietaram. Pessoal, atentem para o horário, tá? A gente começa sempre 15 para as 9. Né? Como o tempo é um fator aqui problemático, vamos tentar... Hoje foi atípico. Ah, foi atípico? Foi por causa da chuva, né? Mas eu não sei. Gente, vamos lá? Agora concentração. Foco. Ó. Meninos, meninas, aqui, gente. Vamos prestar atenção agora, assim, predisposição para focar. E aí, estiver tendo dúvida, vai anotando, que é a hora que eu vou abrir para vocês perguntarem. Teve dúvida, anota aí, tá? Então, a raiz não só da psicologia, matemática, física, que vem da preocupação dos próprios filósofos. Isso começa desde a existência humana. Né? Então, os principais, a gente começa falando lá com Sócrates, Platão e Aristóteles, lá na antiguidade. Vocês tiveram história geral no ensino médio, né? E vocês sabem que cada momento da vida humana tinha uma força de pensamento que dominava, tá? Então, lá no começo, né, quando a gente fala dessa ciência filosofia, que não é ciência, né, uma forma de pensar a vida, tá? A psicologia, ela aparece como psique, alma e logos, razão. Então, o estudo da alma, na época que ela estava ligada à raiz filosófica, certo? Então, a
psicologia vai se ampliando e vocês viram aqui o conteúdo que a psicologia avançou, certo? Mas ainda não aparecia como ciência da psicologia, tá? Nem se falava em ciência nessa área. Tinha os questionamentos. Então aqui, essa parte imaterial do ser humano, seria a mente, a alma, responsável pelo pensamento, sentimentos, desejos e percepções. Então, para a filosofia, é o estudo da alma. Então, vocês vão pegar livros que vão estar lá bem atrás, né? Ciência que estuda a alma. Isso é uma definição ligada à filosofia. A psicologia tem uma outra definição hoje, que ela vai aparecer na Idade Moderna, quando a gente começa a falar do método científico da ciência. E aí a gente tem divisor de águas. Vocês vão entender que cada momento histórico existe um pensamento que vai influenciar a compreensão das relações humanas, tá? Da própria política, das ideologias. Então, cada momento tem um mote, vamos dizer assim. Então, isso é o que a gente precisa pensar. Mas qual é o momento? Qual é o contexto? Lembrem-se dessa palavra. Em que contexto você está falando isso? Está falando no contexto da Idade Média, da Antiguidade, do Renascimento, do Iluminismo, ou da Idade Moderna ou da Idade Contemporânea? De que momento você está falando? Então, eu preciso localizar qual é o contexto, tá? E nesse contexto vai ter uma definição inclinada para isso ou para aquilo, ok? Tudo certinho aí? Vamos tentar esmiuçar a história. Então, na antiguidade, qual era a visão? A visão mitológica do homem, a história do mito, dos mitos, né? Dos deuses, né? Qual era uma imagem que se fazia do homem. Então, eram ovígaros. Então, quando fala, quando Sócrates tomou curta, e ele fala, um galo a escular. O que ele quer dizer isso? Porque ele foi perseguido pelas ideias dele. Um galo a escular. É das pessoas que estavam na época. O escular falava da vida, da libertação, de liberdade. Galo é como se fosse um shot de vinho que ele toma homenageando o suicídio dele. Porque ele falou, me suicido, mas eu estou livre dessa opressão. Então, assim, tem toda uma conotação filosófica, poética, dentro da própria vivência humana, certo? Então, quem estudou a antiguidade, vai lá, porque tem muita raiz do nosso comportamento hoje, tá? E a religião influenciando e a própria filosofia. Então, as escolas, né, o Ateneu, as formas de pensamento, como é que era falar sobre política, sobre as cidades, reuniam em praças, discutiam isso. Então, vejam o momento. Não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha luz, não tinha nada disso. Certo? Então, vejam a capacidade de alguns que estão até hoje atualizados na forma de pensamento. Não viveram isso, mas como se fosse uma intuição. Já falavam de temas que até hoje alguns teóricos da psicologia ou da filosofia se inspiraram neles. Certo? Ok? Então, assim, o que passou não é para descartar. Ele vai continuando e aprimorando. Então, aqui a gente tem Sócrates, para ele, olha, antes de Cristo. 466 anos a 399. A razão permite ao homem se sobrepor aos instintos. Para ele, o instinto é a base da racionalidade. Então, ele tem que pensar racionalmente. Pensem que isso, é uma base de como eu penso as coisas. E tem gente até hoje que pensa assim, se não comprovar que A mais B ou B mais A dá B, não vale. Então, a racionalidade, certo? E vai ter muita gente até hoje que é isso aqui, é só razão. Isso é Sócrates, tá? Platão já é um cara mais espiritualizado. Ele vai dizer o seguinte, a nossa cabeça é o local onde se encontra a alma humana, ou seja, a mente e o pensamento. Então, ele localizou
na anatomia do corpo, onde se localizava a mente, a alma, né? No caso aqui que eles falaram, não. Então, Platão concebia a alma como separada do corpo. Ou seja, um corpo sem alma não é absolutamente nada, é uma matéria. Deu para entender? Então, ó, separa corpo e alma, mente e corpo, duas coisas distintas. Esse era o pensamento dele. E ele dizia que quando a pessoa morria, essa alma ia ocupar um outro corpo. Ou seja, essa alma continuava com vida, entre aspas, iria ocupar um outro corpo. Que é o princípio da reencarnação, que é da linha dos espíritas. Allan Kardec, por aí vai. Então, algumas formas de pensar a vida se identificam com ele. Deu para entender? Ok. Aristóteles foi um cara mais de ciência. Ele já vai dizer o seguinte: vegetais, animais, o homem possui alma. Só que é uma alma diferente do homem, a dos animais e dos vegetais. A alma dos vegetais seria vegetativa. Qual a função? A reprodução e a alimentação. Pega os vegetais. Se reproduzem e servem para alimentação. Os animais teriam uma alma sensitiva, dos sentidos, sensorial. A função seria percepção e movimento. Mas não chega no ser pensante, perceberam? Aí ele vai dizer que o homem teria os dois níveis anteriores, tanto do vegetal quanto do animal, mas tem alguma coisa que se chama a função pensante. Tá? Então Aristóteles já começa a pensar o homem de uma outra forma, diferente do Platão, né? E diferente de Sócrates. Então são os três, vamos dizer assim, pioneiros, tiveram outros, evidentemente, mas que foram falas importantes, certo? Isso na antiguidade, antes do aparecimento de Cristo. Ou seja, o homem sempre pensou sobre a sua existência. Quem somos nós? O que nos compõe, o que nos constitui? E continuam até hoje discutindo e buscando resposta. É ou não é um problema? É um problema para a própria ciência, porque nós estamos na época da filosofia ainda. Tudo bem até aí? Então a gente voltamos no tempo lá, batendo papo com Sócrates, Platão, ressuscita eles aí. Nós estamos conversando com eles. Esse é o cenário, em breves palavras. O capítulo 2, se eu não me engano, da Ana Bock, está bem explicado, com detalhes, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando só dele, né? A noite inteira. E não é esse o objetivo, é uma noção, ok? Então, na Idade Média, qual era a parte forte? Religião, igreja, católica, época da queima às bruxas, perseguição. Se você tivesse um pensamento diferente, você era perseguido, né? E tudo era função do divino. Né? Alguém já assistiu aquele filme? Sim, a religião, o amor a Deus. Era a igreja católica? Na época sim. Na época sim. Todas são. Todas são políticas, independentes. Não tem como você viver no mundo, estou falando de política, estou falando de politicagem. São duas coisas diferentes, certo? Político, a gente é um ser político também. Porque você vive num mundo onde tem regras, né? O Estado tem o seu papel. Então, existe política. Acho que você estava falando de politicagem, que é outra coisa. É porque, na verdade, as pessoas matavam umas às outras. Eu sou católica, então, tipo, sim, aí eu vou dizer a você, a Igreja Católica reconhece que a Idade Média foi um período de perseguição e se você é católica, você vê, não tem aquela parte do ato de contrição lá do ato penitencial? Aquele que entra lá, peço perdão, minha culpa, minha tão grande culpa. É a igreja pedindo perdão pelos pecados cometidos. E o negócio era feio, né? Porque existia também, apesar de a gente não estar no capitalismo, as pessoas quando morriam deixavam os bens para a igreja. Então, o que era válido era aquilo que a igreja consentia. Então, os batismos eram feitos nas igrejas, não em cartórios.
Entendeu? Por quê? Porque eles tiveram uma força muito grande na época. Hoje a gente tem várias segmentações da questão da espiritualidade, falando de espiritismo, de espiritualidade. Então você tem o católico, você tem o protestante, você tem dentro do católico aquela... como é que chama aquele que são fanáticos demais? Eu vou lembrar. Aí você tem o protestantismo com várias divisões, né? Você tem a Assembleia de Deus, você tem o Universal, são vários segmentos. Aí você tem o kardecismo, né? Nessa questão da espiritualidade, e você tem também a questão africana, que vem Umbanda, Candomblé. Então isso são aspectos culturais da formação do povo brasileiro, né? Além da miscigenação de raças, a gente tem negros, tem o índio, tem o europeu, tudo misturado aqui. Então, é um país sui generis, vamos dizer assim. Olha quantas influências a gente tem. Então, isso são dados importantes quando eu penso no meu paciente. Quem é meu paciente? Então, às vezes você vê o profissional da saúde que nem sabe quem é o nome direito da pessoa, não sabe de onde vem, o que ela pensa, como é que ela entende aquilo, se ela está entendendo a tua linguagem ou não. Cadê essa comunicação? Então, eu preciso pensar quem é a pessoa que está ali, que está me ouvindo, eu tenho que ter uma escutativa. Qual a necessidade dessa pessoa, né? Então eu começo a ter uma visão não tão racional, mas humana. E a gente vai ver nesse percurso como as coisas vão também se modificando. Os focos de contexto, de que influenciam, tá? Por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles foram influência da sua época. Se a gente fosse trazer a linguagem de hoje para o passado. Certo? Quando eu falo os influencers de hoje, né? Tem vários. Os próprios, dentro da psicologia, vocês veem lá um monte de psicólogo que está lá falando sobre uma teoria, sobre o que ele está fazendo? É uma influência. Só que tem um conteúdo da ciência, diferente do conteúdo de fofoca da brincadeira, né? Que a maioria faz. Ou então inventa fake news para ter likes. A ciência não quer isso. Sério, né? Falando seriamente, porque quem faz ciência é o próprio homem. Então, por isso que existem os comitês que analisam todas as pesquisas. A gente vai estudar falar sobre ciência. É importante. Está dando para entender? Então, Idade Média, tudo era Deus. É Deus que quer, é Deus que não quer. Hoje, quando a ciência não consegue responder um problema, as pessoas falam, é obra divina, foi o que Deus quis. A gente escuta muito isso. Às vezes, isso causa uma passividade, né? Então, há os inconformados falando, tem que ter alguma solução. E é onde a gente vai buscando desenvolvimento. Eu não estou negando Deus, tá, gente? Estou só dizendo para vocês que às vezes a inquietação, aquilo que vocês procuram no problema de vocês, né? Eu tenho um problema, achar uma solução para isso. Há pessoas que falam, eu sou um pesquisador, está tendo um problema aqui, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, a gente não está conseguindo controlar. Como é que nós temos que fazer? Existe método. Nessa época, não. Ainda não se falava desse termo. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Idade Média, vocês pegam o livro da Bob, que ela explica várias coisas e aí vocês vão entendendo. Então, o cristianismo entendia algo como uma criação divina, compreensão do comportamento do ser decorrente de uma visão teológica, teologia é religião, né? Do mundo com a revelação conforme a revelação de Deus. E aí a gente tem dois importantes teólogos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Né? Santo Agostinho, ele filho de Santa Teresa, se eu não me engano. E ele foi muito um cara, era um homem normal, mundano, se divertiu à beça. E aí, no meio da vida dele, ele se converte e vira uma referência dentro da Igreja Católica, tá? Mas ele pintou e bordou, vamos dizer assim, né? Era um cara bem livre. Aquilo não, já era mais
concentrado, viveram em épocas diferentes. Ó. Santo Agostinho foi antes de Cristo e São Tomás de Aquino depois de Cristo. Tá? Então, isso aí está explicando o que cada um faz, né? O Santo Agostinho, acreditava em Platão, também fazia a separação de corpo e alma, e o São Tomás de Aquino nas ideias de Aristóteles. Tomás de Aquino já era mais voltado para a ciência, tá? Já com um pé para a ciência, super atomista ainda, cada coisa no seu lugar. Tá? Então, reconhece a importância da razão nas decisões práticas e tem dois tipos de conhecimento: o sensível, que é esse conhecimento, às vezes, intuitivo, né? As pessoas não têm uma certa intuição, eu acho que vai dar isso, e às vezes acaba dando certo, mas são pessoas que são intuitivas. A psicologia está buscando também compreender profundamente isso. Captada pelos sentidos e a parte intelectiva, do pensamento, que é alcançada pela razão. Então, aqui ninguém falou ainda de nada que não fosse visto pelos olhos e comprovado racionalmente. Vai aparecer um sujeito lá na frente que vai criar uma teoria que fala de algo que nem os sentidos, nem a razão alcançam. Imagine, não vou falar quem é, mas nós vamos chegar lá, tá? Por quê? Porque ele não se conformava com essas respostas. Ele fala, tem algo a mais. Percebem isso? Quer dizer, é a inconformação que não está respondendo totalmente e eu vou em busca de. A mesma coisa vocês com o tratamento de um paciente. Vocês observam, pessoal, cuidem do horário, tá? Por favor. Hã? Alagou. Tudo bem. E aí, o que a gente pensa, né? Como que a inconformidade ou a inconformação com uma resposta que eu falo, gente, tem que ter uma solução para isso. São essas pessoas que vão abrindo portas para a gente ter uma vida melhor. Então, a gente não pode simplesmente, estou com medo, não vou conseguir. Não, vamos em frente. Porque o mundo não começou desse jeito. Foi luta, luta e luta. Tá certo? Perseverança, essa palavra apareceu aqui. Então vamos em frente. E aí vem o renascimento, a época das artes, né? Renascer, olha. É um outro respirar, aquela opressão da Idade Média, aquela perseguição, né? E o centro do poder era a Igreja Católica. E aí você começa a ver outra coisa, gente. Se tudo era Deus, a ciência respondia. Ah, como resolveu? Ah, com Deus, com a religião. A religião vai resolver. Certo? Só que vem as pessoas que pensam diferente. Vocês acham que eles foram aceitos assim numa boa? A fala deles? Não, foram perseguidos até desistirem. Né? Então o Renascimento é um momento de grandes avanços nas ideias. Então Copérnico, astrônomo, matemático, ele vai revolucionar o mundo apresentando a teoria heliocêntrica, dizendo que o Sol é o centro do sistema solar, quando eles diziam que não, que a Terra, como existia a visão de Deus, e Deus é onipotente, onipresente, o planeta mais importante era a Terra. Tá? Aí vem Galileu Galilei, também, físico, matemático, vocês percebem, mas tinha uma filosofia aqui. Apesar de todos estarem em ciências exatas, mas tinha um aspecto filosófico. A matemática sai da filosofia. A música sai da matemática. Tá? Quem gosta de música ou estudou música sabe que a música é matemática pura. Tá? Então, tudo isso vai revolucionando, preparando a chegada da ciência. Então, vai estudar as quedas dos corpos, realiza as primeiras experiências da física moderna. Tá? Lá em 1600, 500, 600, ele está aí batalhando pelas ideias dele, pelas pesquisas dele. Leonardo da Vinci era proibido mexer no corpo. Ele comprava cadáver para dissecar e desenhar nos porões da casa dele, porque não podia, o corpo era inviolável. Então, quantas pessoas se arriscaram? Não tinha fotografia, era no desenho, perfeito.
né? Então, assim, a gente vai vendo o valor da história no processo. Nós somos resultado de tudo isso. Se hoje a gente tem um monte de vacina para um monte de doença, foi alguém que buscou uma resposta para isso. Se hoje, por exemplo, você amputa uma perna, você tem uma prótese, isso aí foi gente que batalhou e pensou sobre. E que, infelizmente, as pessoas não dão valor. Mas são horas, dias, anos, uma vida inteira de pesquisa. E a gente precisa respeitar isso. Então, para o conhecimento, a gente precisa baixar a cabeça. Tá? Esse é o respeito que a gente tem com a gente mesmo. Certo? Então, as transformações em todos os setores da vida humana e grandes avanços ocorrem na ciência. Óbvio que o que vem aí é o capitalismo, pessoal. O mundo está mudando a ordem econômica. Dá para ter indústria sem ter tecnologia? Não. Então eu preciso da ciência em função de algo que a gente estava pensando. Enquanto as pessoas viviam lá na Idade Média, nos feudos, um pedaço de terra que ganhava e tinha que produzir para o cara que tinha o poder ou até para a igreja, ele agora começa a sair daquela condição e vai para uma outra ordem social. Ou seja, ele vai ter que ir para os grandes centros. Então imaginem, um artesão fazia, sei lá, um sapato por semana. Imagina uma produção de fábrica, quanto que dá? 100, 200. O artesão ia sobreviver nessa condição? Não. Ou ele ia, ou ele morria. Aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, assistam aquilo. No final ele enlouquece. É uma sátira, mas ele faz exatamente uma crítica ao capitalismo. Porque as pessoas não tiveram preparo, pessoal. Então a pessoa sai do campo e começa uma vida totalmente diferente. Como lidar com isso, até emocionalmente? Ser tirado de alguma coisa que você tem, ser jogado. Então vão percebendo que o mundo está mudando em função de algo que está surgindo. Então a ciência vai colaborar também para essa linha de produção para ter mais aumento. Um casal chamado Gil Atrai e a mulher estudaram uma coisa chamada movimentos. Então vocês sabem que as máquinas de produção eram todas movidas a vapor, ou seja, tinha que alimentar com carvão. Eles desenvolveram técnicas para as pessoas produzirem mais rápido, ou seja, em menos tempo, colocar mais carvão na pá para alimentar mais rápido aquela máquina e para ter uma produção muito mais rápida. Olha o tempo que vocês falaram lá no começo da aula. Percebem como as coisas se conectam? E a gente está correndo também com esse tempo hoje. Quando a gente vê, já está, sei lá, na idade, está na velhice, está não sei aonde, porque o tempo voa. Né? Então tem essa aceleração. E com isto também vem as doenças psíquicas, as patologias físicas, psicológicas. Está dando para entender como as coisas vão evoluindo? Tanto pode ir para o lado bom, quanto pode ir para o lado da destruição. Por isso que a gente tem que ter essa compreensão de até que ponto eu estou sendo usado, manipulado, explorado, e aí vem as lutas de classe, os direitos dos trabalhadores. Então, quando vocês forem estudar a fundo, que não é o objetivo, mas é para vocês entenderem como é que as coisas vão nesse processo de mudança, né? O respeito ao homem. A gente tem leis trabalhistas, tem países que não tem. O Brasil tem 13º. Vai perguntar para os outros países aí se tem. Pergunta se tem assistência do Estado na saúde. Vai nos Estados Unidos. Você paga tudo. Não existe isso. Né? Então a gente precisa olhar e a gente sair dessa condição para ter um momento de estar junto, melhorando isso. As políticas, não é a politicagem. Deu para entender que tudo é política. SUS é política, a saúde pública também é política, a saúde privada também é política. É tudo isso.
Deu para ver que tem uma coisa tem conexão com a outra, é um baita de um quebra-cabeça, não é? Mas existe ligação entre um, conexão entre o outro. Bom, então o Renascimento vai entrar na Idade Moderna. Aí Descartes, esse foi o cara, e ele, assim, para a época foi um gênio. Ele vai criar uma metodologia científica. Então aqui já está aparecendo os primeiros passos da ciência. Só que o Descartes separava corpo e alma, que é fruto dessa psicologia positivista. Que, por exemplo, você vai no médico e fala assim, eu estou com dor de ouvido. Ah, toma esse remédio. Às vezes aquele ouvido não tem nada a ver com o problema do ouvido, é outra coisa. Por que quando a gente separa do corpo físico e dessa alma que a gente fala que é a mente, porque a gente tem doenças, que eu falei para vocês, que a gente está dentro da psicossomática, que a causa não é física nem fisiológica, é emocional. Então não dá, se eu compreender o homem como uma máquina, eu compreendo você como essa cadeira, que tem pé, tem braço, tem parafuso. Não vou além disso. Por quê? Porque o homem pensa. Lembra do Aristóteles? Né? Ele fala da alma vegetativa, a alma animal e a alma pensante, que o homem reúne as duas e mais essa da pensante. Ou seja, existe um componente que eu não consigo apalpar, mas são meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, né? As minhas motivações. Estamos falando da ciência da psicologia. Está dando para entender? Ok. Então, o que ele postula, né? A separação entre mente e corpo, afirmando que o corpo possui uma substância pensante, que é o corpo e apenas uma máquina quando desprovido de espírito. Mas ainda continua nessa separação. É que o espírito que eles falam aí é a mente, tá certo? Então, quando eu compreendo, isso vem mais para frente, essa compreensão, tá? Essa é a ideia deles. E aí, século XIX já, né? A gente já falou disso, que falou? Aí já falou disso, mais para frente. Século XX. Aí no século XIX, vamos lá. Como é que começa a parte da psicologia? Evidentemente que tem alguém que está incomodado com essas respostas. Pode perguntar. Voltando à questão anterior, as emoções, a ansiedade, a alma. A mente. A mente. É isso. E afeta o corpo. Sim, essa é a visão atual. Certo. Mas lá você pensava assim. Estou ansioso por uma determinada coisa, isso acaba afetando o meu corpo, assim, tem um desarranjo intestinal. Isso. Eu estou ansioso. Isso. Ou você tem uma aceleração, uma taquicardia, porque você está ansioso, está preocupado, não é que você correr pelas suas, mas pelas suas emoções. O estresse é isso que mata. O estresse mata. Há pessoas que têm a taquicardia por causa do estresse. Então, por isso que tem as leis trabalhistas. Você tem as garantias legais. Porque você está falando com um homem, não com uma máquina. Deu para entender? Então, onde faz, por exemplo, nas linhas de automobilismo, das empresas de carros, hoje tem robôs que fazem tarefas que são repetitivas e eles não fazem, é uma máquina. Só que isso, no início da industrialização, quem estava nesse comportamento do robô era o homem. Então, uma exploração que não tinha lei de produção. E isso foi mudando porque os grupos foram se unindo de movimentos trabalhistas budistas quebraram um pau danado na época. Marx falou muito, sou marxista, mas tem algumas ideias dele que foram extremamente importantes para os movimentos do trabalhador. Certo? Então é isso que a gente também tem que perceber. Vejam quantas coisas a gente tem que ir olhando. Eu não posso colocar um funil aqui, uma viseira e olhar só aqui. Tem que ter um olhar de 360 graus. Tridimensional. Certo? Então, isso vai dando possibilidade de escrever outras narrativas, até para a vida da gente. Porque às vezes fica martelando naquela ideia. É isso, eu vou provar, teimosia, não sei o quê. E só está patinando ou voltando para o ponto zero. Aí eu pergunto, você gosta de repetir, né? Você não quer sair desse lugar por quê? É isso que a psicologia faz. Fechou. E
aí, pessoal, a psicologia ela começa com os estudos da fisiologia, neurologia, neuroanatomia. Percebam que as coisas são bem corporais, mas assim, pontuais e concretas. Ninguém falou ainda de inconsciente, ninguém falou de consciente, ninguém vai preocupar com a memória, como é que condiciona o comportamento, não chegamos aí. Mas já estamos com estudos, apontando para ela, certo? Vamos mais um pouquinho. E aí, filosofia vai influenciar a psicologia. E aí chegamos no belo século XX, falando de psicologia científica. A psicologia ela vai surgir como ciência em 1879 com Wundt, que era um estudioso e pesquisador experimental, que fazia os experimentos dentro de laboratório. E, portanto, em Leipzig, na Alemanha, foi instituído como o primeiro laboratório experimental de psicologia. Nasce a ciência de psicologia. Por quê? Ela está seguindo o método científico e não respondendo o que Deus quer, porque não sei o quê, daquelas épocas anteriores. Entende? Tem uma comprovação. Mas ainda nós não chegamos no cara que deu um nó na cabeça de todo mundo. Estamos chegando lá. Então, essa foi a primeira ponta do iceberg para aparecer a psicologia científica. Tá? Então, aí a gente entra com essa ciência, com a psicologia. Resultado de uma pesquisa científica chama-se uma teoria. Hipóteses, por exemplo, por que eu fiz a dinâmica desse jeito? Porque eu estou provocando para esse assunto que a gente vai falar. Vocês não têm um problema quando vocês fizeram um levantamento aí do mapa de vocês? Precisa de solução, não precisa? Aí você pensa, se eu for por esse caminho aqui, acho que dá certo. Você vai levantando hipóteses, possibilidades de respostas se vão dar certo ou não. Como que eu vou saber se vai dar certo ou não quando eu testo? O testar é o método. Qual o método que eu vou utilizar? Wundt trabalhava com condicionamento, Pavlov com condicionamento de animais, eles treinavam pombos. Como que eles faziam? O como, pessoal? Como eu vou fazer? É o método. Um exemplo bem concreto do senso comum. Todo mundo vai fazer bolo aqui? Não sabe, mas sabe lá na internet onde está uma receitinha, não sabe? Ia ser o solar. Então, alguma coisa meio errada. Então, por exemplo, olha, eu estou com vontade de comer um bolo. Tenho que resolver esse problema. Não tem quem faça. Vou caçar na internet alguma coisa para fazer esse bolo. Ótimo. O que você precisa para fazer o bolo? Farinha de trigo, ovo, farinha, leite, Os ingredientes, certo? Porque vocês têm que resolver o problema da necessidade de comer o bolo. Aí, como é que você vai fazer esse bolo? A palavra como. Como eu vou fazer? Onde está isso na receita? Modo de preparo. Esse é o método. Por que eu coloco o pó royal lá, o fermento, por último? E mexendo. Isso é química, gente. E mexendo. Porque se eu colocar e bater, ele vai deixar o bolo embatumado, solar. Então, existe. Onde foi a falha da solução do seu problema? No erro com o pó royal. Exato, Fernando. Então, quando se faz pesquisa, também é assim. Tem um método, como eu vou fazer. Por exemplo, eu quero pesquisar, por exemplo, se as pessoas são influenciadas pelo canal de televisão, o programa XYZ. Quero resolver esse problema, eu quero identificar o que faz com que as pessoas comprem determinado produto e não comprem outro. O que eu tenho que fazer? Pesquisa de campo. Uma pesquisa, né? Uma pesquisa. Como eu vou fazer essa pesquisa? Eu penso. Quais são as possíveis respostas? Eles compram porque eles se identificam com a marca, eles compram porque eles têm necessidade, eles compram porque é um produto barato, tem várias respostas. Só que eu preciso o quê? Entrevistar as pessoas.
faço uma pesquisa de campo. Certo? Como que eu vou medir isso? Qual o método? Eu faço a pesquisa, eu vou entrevistar as pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sei lá, e vou ter o resultado. Qual o método que eu vou utilizar para resolver o resultado? Dados estatísticos, não tem jeito. Eu tenho uma amostra enorme, aí eu vou fazer uma análise quantitativa, porque eu estou usando dados matemáticos, e a partir desses dados matemáticos eu faço uma análise qualitativa. Então, uma pesquisa quali e quanti. Foi isso que começou a estudar o método, os métodos. Eu posso fazer, por exemplo, a pessoa está lá com um câncer, né, de pulmão, e aí vou fazendo a fisioterapia e os manejos. Eu quero saber o quanto esse manejo melhora a capacidade respiratória do sujeito. Eu posso fazer um estudo de caso daquela pessoa, ela falando, ela respondendo, fazendo um estudo fenomenológico. Eu vou pegar o fenômeno e vou estudar. Então eu tenho várias formas de resolver aquela pesquisa. Isso é fazer ciência. E quando eu provo, eu passo por um comitê científico que vai avaliar aquilo, se meus passos estão certos. Karl Popper ele vai dizer o seguinte: considera-se ciência quando você pode dizer que isso pode acontecer, tanto resposta positiva como falseável. Outra coisa, quando uma pesquisa é importante, quando eu replico aquela pesquisa, eu pego aquela pesquisa que já fizeram e aplico no outro grupo. Então, mesmo resultado. Se eu fiz com estudantes do curso de fisioterapia aqui no estado de São Paulo, eu vou fazer com estudantes do curso de fisioterapia do primeiro semestre lá do Rio Grande do Sul. Se já existe uma pesquisa, eu vou fazer o quê? Repetir a pesquisa. Eu posso utilizar com componentes diferentes. E aí, se eu tiver o mesmo resultado, eu posso dizer, realmente a pesquisa foi fidedigna. Deu para entender? Então a ciência não aceita qualquer coisa. Tá? Então quando vocês veem o cara falando lá, então sei lá, erva de Santa Maria, não sei o que vai melhorar seu joelho. Gente, está comprovado cientificamente. Por exemplo, medicina chinesa, a questão da acupuntura ainda não é provado cientificamente. Ou seja, tem que ter pesquisas, vamos dizer assim, robustas que comprovem que isso realmente vai dar certo. Quando que eu digo que vai dar certo? Quando eu posso universalizar aquela resposta. Vacina contra paralisia infantil. Todos que tomaram não tiveram paralisia. Isso é universal? É universal. Então, excelente vacina. Deu para entender? Percebe quanto a gente tem que ser sério quando se fala de ciência? E os cuidados que eu tenho que ter. Porque um bolo a gente joga no lixo. Uma vida a gente mata. Então, esse é o cuidado. Um manejo errado você pode matar. Certo? Esse é o espírito que vocês têm que levar até com vocês. Critérios. Então muda tudo, muda a postura, muda a compreensão. É um negócio bacana. Dá trabalho? Muito. Mas a gente só valoriza aquilo que a gente suou e ralou para ter. Fui lá e conquistei. São as pessoas que gostam de desafios e têm espírito competitivo. Não é competitivo para anular o outro, não. É vocês competindo com você mesmo. Né? Tudo bem? Aí vocês vão ler com calma. Lá pode pegar na boca, tem lá o capítulo, acho que é um, se eu não me engano, ciência e senso comum. Ela vai explicar isso. Aí vai detalhando, vocês vão com calma. Tá? Então aqui, ó, são vários. Calma, gente, calma que tem chão ainda, tem 5 minutos de aula. Estou preocupada. Não, já vai baixando a rua, você sempre pensa assim. Tá bom, 10 horas que já baixou essa água, já consegue fazer. Observação, você acha que não? Eu vou ter que botar asa no lugar. Você paga sua fé, hein? A sua fé não tá no ar. Bom, mas
experimental, comparando com o outro. Por exemplo, é feito muito isso com o efeito placebo, experimental de controle. Um eu aplico placebo e o outro eu aplico medicamento. Então, nenhum sabe que está recebendo medicamento e está recebendo placebo. Né? Então, como é que cada grupo vai se comportar? Então, às vezes, a influência de saber que está tomando um remédio, a pessoa já melhora. E está tomando o quê? Açúcar. Nem isso. Uma bolinha lá que não tem nada. Eu disse, não, filho, eu acho uma remédio. Olha o aspecto psíquico entrando na condição. Certo? Então, também tem experiências grandes. E vamos mais um pouquinho. Então, essa psicologia científica, como eu já falei, lá nasce com Wundt, na Alemanha, quando ele funda esse laboratório em Leipzig, ali, e deu início à psicologia experimental como ciência. E pesquisa, sensação, percepção, sentimento, reação, associação. Weber e Fechner trabalharam na Universidade de Leipzig, também junto com ele, e aí eles se juntam, da Alemanha se juntam com outro pesquisador inglês e um outro pesquisador americano e fazem o Está dando para entender? Como nós começamos lá, falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, e a coisa foi isso. E aí a gente chega na definição de psicologia, né? Que é ciência. Ciência do comportamento humano. Estudo científico do comportamento dos processos mentais. A palavra é estudo científico, não é estudo religioso, nem estudo filosófico. Certo? Nós já chegamos no momento da ciência. Estuda a subjetividade humana. O que é a subjetividade? Quando a gente fala de subjetividade, é uma palavra importante. É um conceito importante. O que é subjetividade? Sem medo de ser feliz, pode falar, é a cabeça. Associação livre. Não tem. Fala, gente, dá um palpite. É assim que a gente vai apostando e vai aprendendo. O que poderia ser a subjetividade humana? Será que é objetivo? Esse objetivo a gente consegue pegar na mão? Instinto? Isso, em termos técnicos, vamos olhar para a psicologia. A parte emocional, como você pensa, determinada coisa te afeta, quais são os seus furos, quais são os seus próprios que você sabe, ligado à tua integridade, à sua singularidade. E aí o que é interessante? A gente é tudo humano, né? Cabeça, corpo, membro, né? Agora, quando a gente fala dessa subjetividade, é singular. É singular. É seu. Como você pensa, como você sente, quais são os teus furos, quais foram os seus traumas, qual foi a tua trajetória, o que você deseja, a gente nem sabe qual é o nosso desejo. Não é? Então, subjetividade é Essa parte. estudar A nossa singular seu, que não está escrito, eu tenho olho, eu sou brasileiro, não dá para isso.
Quem foi? Aquela frase assim, fulano explica. Já ouviram isso, né? Só tatatã explica. Freud, muito bem. Freud. Por que, pessoal? Porque esse cara falou de uma coisa chamada inconsciente. Enquanto a ciência estava toda objetivada, que o técnico a qual foi o mestre, ele vai dizer que existe um componente nessa constituição que é inconsciente. Resultado de memórias que a gente não lembra, de traumas, de situações boas. Para o Freud, assim. Então ele vai dizer que o que aparece para a gente, essa consciência, é a pontinha do iceberg. Que o que está lá, fundiado, interior, são memórias passadas, situações vividas, pode ter sido boas, pode ter sido traumas, ruins. Está ligado a uma questão da memória, quantas coisas se apagam na vida da gente. Mas ela não está no nível da consciência. Não está, não consigo. E ele vai dizer, como é que eu consigo trazer isso para o nível da consciência? Por exemplo, vamos supor, você foi uma criança que, quando era pequena, perdeu seu pai ou perdeu sua mãe. Você conheceu aqui. Só que você não lembra muito bem, mas você passou. Então ele vai dizer que houve um recalcamento. Ou seja, ele não está no nível da minha consciência, mas existe na minha subjetividade. Mas você vivenciou. Isso. Aí a gente vai ter uma aula para falar dele. Eu só estou dando, já apontando. Então ele foi um cara extremamente que ele quebra paradigma. Enquanto para a ciência tem que ser provado, ele vem e fala de algo que não se prova, que não se pega, que não se mexe. E aí foi aquele nó, né? Quanto não foi esculhambado, para falar o português claro. Certo? Então, pessoal, só Freud explica, porque não está na cara a resposta. E aí o psicólogo, psicanalista, tem que ser psicólogo, psicanalista, ele faz o manejo e vai, né? Às vezes uma palavra que você quer falar, você quer elogiar alguém, e aí você não faz o elogio, você faz a crítica. Caramba, não era isso que eu queria falar. Ele vai dizer nos atos falhos que aparece alguma coisa. O que é um ato falho? É algo que eu falo sem ter consciência. Escapa. Aí quando você está horrível, em vez de falar que você está linda. Por exemplo. Não estou falando para você, pelo amor de Deus. Aí você está racional demais pro meu gosto. Para, nós estamos falando de uma outra linha. Tudo bem aqui? Está familiar? E aí o que é uma ciência? Se ela é ciência, é um sistema que visa adquirir conhecimento baseado no método científico. Né? Da onde sai essa definição? No dicionário Webster. Pronto, não sabe o significado, corre no dicionário. Até os pesquisadores vão pesquisar porque a gente faz. Não é diminuir ninguém. Certo? No conhecimento a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. Não sei, preciso pesquisar. Bom, né? O objetivo, toda a ciência tem um objetivo, que é sistematizar o conhecimento sobre os fenômenos naturais, além de prever fenômenos futuros. Por exemplo, a ciência começa muito com coisas da natureza. Então, quando a gente observa uma cachoeira, essa cachoeira está calma, bonitinha, esse espaço, de uma hora para outra ela pode entrar em um processo destruidor, não pode? Sim ou não? Sim. Só o rio lá na cabeceira começou a estourar. Vocês viram isso lá foi em Minas, né? Caiu aquele pedaço, mandou tanta gente. Né? A natureza em fúria. Então, é a partir disso que as pessoas começam a descobrir e interpretar e compreender e solucionar os problemas dos fenômenos
aí tem teorias que vão explicar comportamento grupal, comportamento social, esse processo de identificação com o grupo. Tá? Então a ciência vai buscar conhecimento, mas com metodologia. Aqui é a classificação do conhecimento. Só estou dando isso, gente, para vocês não terem resposta do senso comum. Sabe, a informação de desafio científico para não cair em fake news. Tá? Tradicional, mítico, folclórico. Não, oral e transmissão oral. Quantas vezes a gente aprendeu um monte de coisa na família? Para com o pessoal, esquenta uma aliança e põe lá, tem que ser de ouro. Não precisa ser de ouro, é um metal que ele entra no processo de aquecimento e ele vai dilatar automaticamente, né? Mas é uma crença, né? Alguém passou pela via oral, tinha até folclore, né? Chá de não sei o que lá para dor de estômago. Adianta. Sim, mas aí você sabe quais são os princípios ativos, o que faz no estômago, que tipo de... Aí a ciência vai estudar, a botânica vai estudar. Deu para entender? Tá? Então, o estudo mítico, teológico e mágico, produção não humana, aspectos sobrenaturais. E aí, o empírico, analítico e científico, necessidade de comprovação. Lembra que eu falei? Não adianta você estar inventando moda, você tem que provar. Conhecimento probabilístico, estatística, apoio à tomada de decisão, reconhecimento pela comunidade científica. Toda pesquisa é avaliada pela comunidade científica. Vocês já ouviram lá? Prêmio Nobel de Física, né? Prêmio Nobel no estudo disso. Por quê? Porque aquele trabalho foi avaliado seriamente e é premiado. Certo? Bom, aí as primeiras escolas em psicologia a gente vai falar na semana que vem, tá? Que está muito cansativo agora. E aí a gente termina essa parte aqui.